Olá, prezados, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo online. Espero que hoje seja o último dia nessa modalidade. Semana que vem a gente já volte à normalidade. Efetivamente não é bom, não é o melhor, que nós podemos oferecer. Quando há interação na sala de aula, sempre para o professor é muito mais produtivo. De alguma maneira, às vezes, as perguntas que são realizadas ajudam o professor a ter um termômetro da disciplina, do conteúdo, daquilo que está ministrando, e ajuda ele a guiar também, a se guiar no contexto daquilo que deve ser aplicado, daquilo que deve ser demonstrado. Mas, whatever, semana que vem a gente deve voltar à normalidade. Queria só, antes de chamar aqui o professor dessa noite, fazer alusão à nossa fábrica de EBD, Fábrica EBD. Se você ainda não consumiu lá os conteúdos, se você ainda não verificou as possibilidades que a fábrica te oferece, eu acho que vale muito, mas muito mesmo, ali a pena. Nós temos artigos, links, capacitações, estudos, vídeos dos mais diversos sobre muitos temas que dizem respeito à nossa ambiência, na nossa vida espiritual, a Bíblia Sagrada. Então, é um conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E queria também fazer uma menção especial ao programa que nós estamos desenvolvendo com os adolescentes aqui da nossa igreja, já há 2 anos. Esse ano nós estamos com um formato diferente, que é o Alvoroço. O Alvoroço, nessa nova temporada, está unindo ali performance, bom humor e Bíblia, muita Bíblia. Então, com certeza, os conteúdos que estão sendo veiculados dentro desse programa Alvoroço vão ajudar você, professor de EBD, professor de adolescentes, e você, adolescentes, a gostar mais, se aproximar mais da Bíblia, entender esse universo, e vai valer muito a pena. Bom, dado aí esses anúncios, eu gostaria de convidar com muita... Eu sempre falo, gente, vamos receber com muita alegria, com muito amor no coração, mas espero que ele receba essa se eu posso dizer vibe, essa vibe para as coisas de meio-dia, mas com essa energia, com essa alegria, com essa coisa do Espírito, o nosso professor Gilson Paulo, pastor Gilson Paulo, profeta de Jacarepaguá, profeta de... Deus te abençoe, Gilson, Deus te abençoe, seja uma ministração abençoada em nome de Jesus. Maravilha. Paz de Cristo a você que está aí em casa nos ouvindo. Quero aqui iniciar nessa noite usando uma palavrinha chamada gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus pelo privilégio, alegria de estarmos vivos, estarmos aqui. Deus a Ele seja a glória, a honra, o louvor e a adoração ao único Deus, que nos possibilita estarmos vivos apesar dos pesares. Gratidão também aqui ao pastor Ronaldo, ao diácono Edivanei, pela confiança depositada em mim nessa noite, uma vez mais. E também agradecer a você que está nos possibilitando adentrar na tua casa, onde você está, e participar, mesmo que à distância, mas no mesmo espírito dessa aula, Ausente no corpo, mas presente no espírito, conforme o apóstolo Paulo mesmo disse nas suas cartas. Portanto, seja aqui a minha gratidão a você na noite de hoje. E a minha oração é que esta aula seja produtiva e que ela possibilite ampliar a compreensão de você, que vai ministrá-la no próximo domingo, mas também você que desejou hoje parar um pouco os seus afazeres para nos honrar com a sua presença, que ela possa também estimular e encorajar você a servir a Deus com alegria e viver melhor na presença de Deus. Dito isto, a lição de número 3, cujo tema é uma família como a sua, um Deus como nenhum outro. Uma revista, uma lição muito, muito bem elaborada. Claro, o autor da revista, um exímio especialista em família, um homem muito preparado, e de sorte que a lição, a aula que ele preparou para nós é tão rica e tão bem elaborada que ela possibilita N abordagens, ou vários caminhos para percorrê-la,
de sorte que mesmo utilizando caminhos diferentes, ao fim e ao cabo, chegaremos no mesmo destino, que é, de fato, possibilitar lições para que a nossa família seja uma família abençoada, enriquecida, consolidada, para que seja e que viva plenamente o propósito de Deus para com a família, que não é, com certeza, uma prisão, uma opressão, um tempo de castigo. Não, família foi pensada por Deus, por Ele idealizada e concretizada para estabelecer completude, da possibilidade da vida, comunicação, porque a própria Bíblia diz que Deus percebeu que o homem estava só e com o objetivo de sanar essa lacuna, a Bíblia diz que Deus fez a mulher, far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja como diante dele. Então perceba os verbos aí presentes, fazer. Deus disse que iria fazer, portanto, mulher é obra de Deus, disse que daria ao homem para que ela fosse uma disjuntora, alguém que estivesse como diante dele, uma auxiliadora, capaz de fazer, de elaborar, porque a expressãozinha final, como diante dele, tem a ver com essa pessoa que seria idônea. Idoneidade está ligada à ideia de capacidade de fazer, de elaborar, portanto, demanda criticidade, capacidade intelectiva de produzir, de fazer, de pensar, de sorte que houve ali um complemento, uma completude, tanto que o próprio Adão disse categoricamente que ela era osso dos meus ossos e carne da minha carne, e seremos ambos uma só carne. Então, portanto, uma manifestação de alegria e de gozo. Que o teu casamento, que a tua família seja também um lugar de alegria e de gozo. É claro que falar de família demanda algumas observações. E hoje aqui vamos pensar uma família como a sua ou como a nossa e um Deus como nenhum outro. Como Deus opera, atua na família para restaurá-la e abençoá-la, de sorte que, a despeito do que acontece no ambiente familiar, Deus é perfeitamente capaz de operar e estabelecer vitórias significativas. De sorte que, nessa aula aqui de hoje, nós veremos na introdução, já aqui vou colocar para você, o que nós iremos analisar. Primeiro, não há família que não enfrente problemas, cada uma com a sua própria história, mas também diz que essa história marca os integrantes da família. Perceba, não há família que não enfrente problema. Essa ideia de idealizar, cristalizar, dando uma áurea de pureza, de perfeição ao contexto familiar, é uma ideia que não se sustenta. Tanto de maneira concreta, a nossa própria história familiar demonstra que na família encontramos problemas, mas a própria Bíblia, mesmo não sendo um manual terapêutico de família, encontramos nela informações referentes às vidas ou às famílias contidas nela que nos facultam lições. De sorte que eu posso afirmar categoricamente que não há família que não tenha problema, que não enfrente a adversidade. É claro, cada uma com a sua realidade, com a sua demanda, com a sua história, claro, no âmbito psicológico, no âmbito emocional, no âmbito social, espiritual, cada família tem a sua demanda e cada uma delas enfrenta problemas. E esses problemas que formam a história de cada família marca a vida dos integrantes que compõem essa família. E essa composição, ela pode ser marcada por aspectos positivos, bem como negativos. É claro e evidente que numa família você pode encontrar feridas, sangramentos, dores e lembranças que perduram por muitas gerações, que além de afetar os membros da família, também podem afetar os pósteros que virão, é claro, decorrentes do ambiente familiar. Até porque nesse ambiente familiar é onde se constitui, se constrói as primeiras marcas, ou essa formação do indivíduo nesse âmbito inicial, nessa primeira fase, onde as impressões obtidas nesse contexto familiar marcarão a vida do indivíduo, formando o seu caráter, que é a sua forma de ser e de agir, mediante a sua própria personalidade. E essas marcas obtidas no ambiente familiar são levadas
de forma consciente ou inconsciente para as famílias que se formarão. Então é importante pensar sobre isso. E quando falamos nessas questões, aqui é importante destacar que devemos pensar como podemos superar tais problemas. Como podemos superar tais problemas? E nós pensaremos aqui, portanto, na vida desse patriarca chamado Jacó, porque a vida de Jacó foi marcada por muitos conflitos familiares. E quando nós paramos para ler a Bíblia Sagrada, sobretudo no que diz respeito à Constituição, à vida, à maneira como as famílias se desenvolviam, a Bíblia ganha relevância. É importante lermos, portanto, a palavra de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo mesmo disse que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pelas Escrituras tivéssemos esperança. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, encontramos lições para a nossa vida. E hoje aqui vamos pensar um pouco sobre a vida deste patriarca chamado Jacó e como ele venceu os seus dilemas familiares. Portanto, vamos em frente. Lá está, aqui, O que veremos nessa aula de hoje? Veremos o seguinte, veremos a família de Jacó e seus conflitos, depois as diferenças existentes entre Jacó e Esaú, ou entre Esaú e Jacó, e terceiro ponto, Jacó, o fugitivo, e Deus, o Senhor. Aqui, interessante, vamos ver nessa parte, que a despeito do que fazemos, Deus continua assentado no alto e sublime trono. A despeito das loucuras, dos equívocos que nós cometemos, Deus continua sendo o Senhor vestido de glória e de majestade, que pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Ele continua sendo Deus que se assenta no globo terrestre, pega o céu, faz cortina, monta uma tenda para nela habitar, continua sendo um Deus que chama as estrelas pelo o seu nome, até porque foi Ele mesmo que as nomeou, porque Ele conhece a substância de cada uma delas. Aqui, claro, daria uma mensagem nesse sentido, para mostrar essa questão dos bilhões de estrelas que formam o universo. Enfim, a despeito do que fazemos ou do que acontece conosco, Ele continua tendo o controle, a gerência de todas as coisas. E aqui veremos que Jacó, mesmo no ambiente de adversidade, fugindo, Deus se manifesta e opera maravilhosamente. Mas também veremos aqui o reencontro dele com o seu irmão, ou seja, o reencontro entre os irmãos, no caso Jacó e Esaú. E por fim aqui, analisaremos rapidamente Jacó e o poder do altar. Na caminhada, ele aprendeu a importância de cada momento da sua vida chamar Deus para operar. Ele vai crescendo, portanto, a partir das suas próprias experiências. Aqui, avançando, primeiro tópico, a família de Jacó e seus conflitos. Vamos pensar um pouco nesse homem, onde ele nasceu, como cresceu, como ocorreu, mesmo que palidamente, essa formação do caráter de Jacó, e a Bíblia nos sinaliza questões importantes. Jacó e Esaú, um conflito intrauterino. Interessante que a própria formação dele já demonstra que haveria ali um conflito geracional, de nações. Aí o texto bíblico diz assim, Rebeca, em conflito, angustiada por conta de muitos movimentos no seu ventre. Naquele tempo não havia essa ultrassom, então ela vai recorrer a Deus para tentar entender o que estava acontecendo. E olha o que o texto bíblico diz. E os filhos de Rebeca lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então Deus, como ultrassom, disse, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Olha só o que está contido nesse texto. Primeiro lugar, 2 nações há no teu ventre. Ela não sabia que eram 2 filhos, mas
estava perturbando o seu dia a dia, porque eles estavam brigando, lutando, e lutar ali tem a ver com empurravam um ao outro. É um contexto de uma movimentação muito incomum, ao ponto de perturbá-la, e ela então buscou a Deus. E ao buscar a Deus, Deus disse, há 2 nações no teu ventre. De repente, ela estava pensando que nela havia um filho. Ficou sabendo que eram 2, mas para ela, 2, mas para Deus, 2 nações. Interessante essa questão. Nós vemos uma coisa, mas Deus enxerga outra. É importante que eu e você tenhamos um alinhamento naquilo que Deus pensa. De repente, você pode estar pensando como os apóstolos, que queriam que a igreja fosse formada somente de judeus. Mas Jesus, portanto, disse a eles, vocês irão aos confins da terra. Vocês querem ficar somente em Jerusalém, mas vocês irão Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pensamos pontualmente, mas Deus pensa de modo longitudinal. E aqui, o texto bíblico fala que havia nela não 2 crianças. Ele afirma, há no teu ventre 2 nações. Além disso, ele também disse, 2 povos que se dividirão das tuas entranhas. Além de serem 2 nações que cresceriam de maneira dividida, ou que haveria conflitos entre elas. E, por fim, também diz que um povo será mais forte do que o outro. Ou seja, Deus estava vendo lá na frente, aqui é a presciência de Deus. Esse Deus onisciente que sabe o que vai acontecer e, portanto, nunca será pego de surpresa. Pego, não é isso? Pego de surpresa. Ou seja, nunca será surpreendido por qualquer coisa. Ele sabia que ali, né, aqueles 2 filhos gerariam 2 nações que seriam nações conflituosas. E ainda diz assim, e o maior servirá ao menor. E o maior servirá ao menor. Ou seja, o filho mais velho, que geraria uma nação, iria servir o menor. E aqui tem a ver também, além da presciência de Deus, também a sua soberania. Deus é soberano, ele escolhe quem quer. E a Bíblia diz, lá na frente, né, que Deus escolheu Jacó e aborreceu a Esaú. Uma expressão idiomática que significa Deus preferiu Jacó em relação a Esaú para dar continuidade à aliança feita com Abraão. Deus chamou Abraão, fez aliança, um pacto abraâmico que perpassou para Isaac e depois para Jacó. Né? E, portanto, Deus preferiu, na sua onisciência, na sua soberania, a Jacó. E Jacó não precisava fazer nenhum tipo de tramóia. Era só aguardar que Deus iria cumprir a sua palavra. Pois bem, vamos lá, avante. Né? Aqui está, nesse quadro, vou aqui só falar rapidamente algumas diferenças entre Jacó e Esaú, para você entender um pouco sobre essa ambiência familiar de Jacó. Aí está o quadro. Isso, volte lá, obrigado. Rapidamente, ó, Esaú, esse cabeludo, nasceu já com muito cabelo e tal, né, ruivo e cabeludo. E Jacó, esse, né, aparentemente aí enganador. Eu não vou entrar aqui no mérito. Amado por Isaac. Esaú era amado por Isaac, porque Isaac via nele características que o satisfazia, porque a Bíblia diz que o próprio Isaac era um amante de caça. Dá a entender aqui que na criação, na formação, dá a entender que Isaac o levava para caçar, ter uma vida no campo. Ele foi adestrando, ensinando, educando Esaú no seu dia a dia. E Esaú desenvolveu uma capacidade tão grande de caçador que a própria Bíblia diz que ele vivia correndo pelos campos. Essa habilidade, isso que vai se construindo de maneira mais viril ou mais, né, é o chamado machão, que está ali rebentando, que caça, que pega, que vai e que anda correndo, porque ele vivia correndo no campo, o homem que não para, que não descansa. Por outro lado, tem ali, né, Jacó, amado por Rebeca. E a Bíblia diz que Jacó, enquanto Esaú vivia correndo pelos campos, Jacó vivia pastoreando as ovelhas e morando em tendas, vivendo em tendas. Ou seja, Jacó desenvolvia um trabalho doméstico. Portanto, mais próximo, mais ligado à sua mãe. E aqui há uma quebra de estigma.
homem pode também cozinhar, pode viver em casa trabalhando, no sentido de ter uma atividade, né, profissional nesse ambiente, sem ter nenhum tipo de preconceito. Porque Jacó não era homossexual. Alguns pensam porque queda com a mãe, no ambiente de casa, ele ficava cozinhando e cuidando do animal domesticado, portanto doméstico, e portanto era mais efeminado. Balela, porque a Bíblia diz que quando Jacó sai da casa dele e vai para Harã, na caminhada ele encontra, né, os pastores, pergunta sobre Labão e tal. Conhece Labão? Como é que ele está? Ele diz, está maravilha, e aqui está a sua filha. Ele viu Raquel, meu irmão, ao vê-la se apaixonou. Então ele tinha afinidade com outro sexo. Ponto, só uma curiosidade. Beleza? Agora, que ele era um ambiente mais familiar, sim, porque tanto que a própria Rebeca vai ser uma protetora de Jacó. Uma postura, uma criação equivocada de proteção, até mesmo no equívoco. Porque mais na frente, quando ela vai enganar o seu marido, Isaac, ela chama Jacó, o instrui, dá para ele a planta inteira de como iria enganar o seu marido. Ela conhecia os caminhos da pedra, né? As pedras do caminho, de sorte, o caminho das pedras, o caminho das pedras. Ela vai instruir Jacó, prepara a comida específica e dá toda a planta do engano. Jacó, a priori, não quer participar, não, é um engano, ele vai perceber, vai notar, porque Esaú é cabeludo, tem uma voz diferente. Não, fica tranquilo, porque seja sobre mim a tua maldição. Perceba que tem uma postura de proteção. Pode aprontar, meu filho, porque a tua maldição recairá sobre mim. É uma mãe realmente que tem uma postura equivocada. Mães não podem ser protetoras ao ponto de. É preciso repreender, é preciso orientar. Não se pode concordar, que dirá instruir. Ela não só concordou, ela instruiu. Ela foi a mentora, a idealizadora do crime, do engano, que, na verdade, naquele momento, não sabemos ao certo quantos anos possuía Jacó e de que maneira ele poderia ser favorável ou contrário, porque está claro que ele exercia um domínio, como mãe, é claro, sobre ele. Ele aceitou, comungou, foi conivente, deu, ao fim e ao cabo, executou o plano estabelecido. Portanto, coparticipante. Isso está dito. Vamos lá aqui avançar. Agora, Esaú era uma pessoa que foi o pai dos edomitas e Jacó o pai dos israelitas. Mas também Esaú desprezou a primogenitura. Isso aqui é uma coisa gravíssima. Teve o privilégio de nascer primeiro, Jacó veio agarrado no seu calcanhar, só que ele com esse direito que estabelecia a diferença entre os filhos, porque normalmente, o primeiro filho que recebia esse direito da primogenitura, portanto, iria herdar os bens dos pais. No entanto, ele literalmente desprezou, ele ignorou, tratou com desdém, foi extremamente negligente e vendeu a sua primogenitura por quinquilharia. Abriu mão do que é relevante por coisas banais, porque pensava no aqui e agora. Quando nós não pensamos lá na frente, estamos fadados também a abrir mão ou perder aquilo que é relevante, mas que acontecerá somente no futuro. Não abra mão do que é importante no futuro para atender às necessidades do momento. Isso aqui é fundamental, né? Isso aqui eu aprendi agora que o pastor Ronaldo está aqui me ouvindo aqui. Ele disse aqui uma frase, quase isso, não foi bem isso, mas tem a ver com as pessoas que são movidas pela necessidade momentânea e se esquece que existe ainda uma trajetória pela frente. Foi o caso de Esaú, porque a Bíblia diz que Esaú, depois que ele vende para Jacó, disse assim, ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Ele até mesmo diz, ora, para que guardar a primogenitura? Eu vou morrer agora. Eu quero safar minha vida agora. É a pessoa imprudente, que não olha lá para frente, que a prudência é a capacidade de antever problema e evitá-lo. Mas só quem pode evitar problema é aquele que consegue romper com aqui e agora e olhar o lá e então. Esse Esaú não pensava no futuro.
Pensava no aqui e agora. Pegou, então, a primogenitura, vendeu para Jacó por um prato de lentilhas, né? Um prato bonito, avermelhado, de repente saboroso, mas que não era condizente com o direito da primogenitura. Ele vendeu. Agora, Jacó, ao invés disso, não possuía, mas ficava de olho nela. Tem gente que é assim, não tem, mas a sua capacidade... Aqui, claro, de uma maneira escusa, de uma maneira errada, ele aproveita o sofrimento ou a necessidade de Esaú e faz uma barganha e vende, compra por um preço irrisório. Tem gente que é assim. Tem gente que se aproveita da desgraça alheia, sobretudo no contexto atual. O camarada está na pandemia, perde emprego, está com necessidade, aí vai lá e tem que vender o seu carro, por exemplo. O carro vale um X, aí você vai lá e compra por X sobre 2, né? Pô, se dei bem, né? Me dei bem, comprei o carro pela metade do preço, mas, porém, o teu lucro foi decorrente do sofrimento alheio. E tem pessoas que é assim, mas aí uma outra questão, você vai pensar, e vamos avançar aqui, foi o que Jacó fez, comprou lá, um bom negociador, Esaú pensava no aqui e agora, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas, por outro lado, Jacó tinha essa percepção de perceber a importância. Às vezes nós não valorizamos aquilo que temos e banalizamos. E só vamos dar valor quando perdemos. No caso, quem não tem está antenado, está com desejo de alcançar. Por mais que seja uma maneira equivocada de Jacó em obter essa bênção, mas também é um ponto positivo que ele se mobilizou para adquirir o que ele não possuía. Nesse aspecto é importante. A maneira como você vai alcançar é uma outra história que tem a ver com moral e com ética. Agora, outra questão, quando Esaú vende a sua primogenitura, ele não pensava no futuro, ele era um imediatista. Já Jacó, ele não pensava no futuro. Eu não tenho agora, vou comprar lá na frente, quando o papai falecer e tal, eu serei abençoado. Então, ele investiu pensando lá na frente. Tem pessoas que estão o tempo todo pensando somente nesse momento. E esquece que a vida é uma semeadura constante. Semeadura, meu amado, tem a ver com expectativa no futuro. Você planta agora para colher amanhã. Tem pessoas que não plantaram e já querem colher. Olha aí que bênção. Vamos lá. Agora, Esaú era um cara, né, assim, afoito, intempestivo, um homem assim, meio que sem freio, digamos assim. Ele vai lá, toma para si mulheres, tanto hititas e mulheres ismaelitas. Ele casou com 4 mulheres que a Bíblia cita. Né? E aquela pessoa que vai, acabou, tomou, e até no caso das ismaelitas, ele fez mais para poder aborrecer os seus pais. Eu vou depois aqui entrar nessa parte. Agora, Jacó casou com Leia e amou Raquel. Jacó não teve intenção, num primeiro momento, de casar com Leia. Ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel, porque ele a amava. Mas na caminhada, e até pela cultura da época, havia permissão, né, de ser bígamo ou polígamo. Nunca foi esta a vontade perfeita de Deus. É importante dizer isso. Você pode encontrar no Antigo Testamento vários casos de bigamia ou de poligamia, mas nenhum deles teve a bênção de Deus. E todos eles que foram bígamos ou polígamos sofreram N problemas por conta dessa relação. Porque o ideal de Deus é Adão e Eva. É a monogamia. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E não um homem e várias mulheres, ou vice-versa. Qualquer coisa que fuja o padrão homem e mulher tem problema e não tem a bênção de Deus, não tem a chancela de Deus, porque existe a vontade permissiva e a vontade perfeita ou diretiva de Deus. Claro que no Antigo Testamento temos questões da poligamia, mas nunca com a bênção perfeita de Deus. De sorte que, quando Esaú toma, né, as ismaelitas como mulheres, ele fez isso para irritar seus pais. Já Jacó foi bígamo por acidente.
Ah, pastor, mas ele era bígamo e também deitou-se com as suas concubinas. Mas, na verdade, a intenção primeira dele era casar somente com Raquel. Não sabemos se seria ou não bígamo ou polígamo, mas o fato é que ele foi motivado a casar-se, para casar com Raquel. Tanto é verdade que a própria Bíblia, no Novo Testamento, quando chora a morte dos seus filhos, está lá, e Raquel chorou as mortes do seu filho, mesmo sabendo que os filhos que foram mortos pelo faraó, nem todos eram filhos de Raquel, mas para ele, né, a mulher idealizada, pensada, planejada e desejada fora Raquel e não Lia, porque ela não lia. Vamos lá. E por fim, né, Esaú era protegido por Isaac, tanto que é verdade que quando Isaac decide abençoar o seu filho Esaú, ele o chama, orienta a ir caçar, e da caça fazia um guisado, porque ele queria abençoar o seu filho. Ele faz com alegria. Ó, de repente, eu posso morrer daqui a pouco, já estou velho já, e com os olhos já complicados, vai lá, caça, faz um guisado, porque eu vou te abençoar. Olha que interessante, né? Porque ele faz isso, mas viveu muitos anos ainda, porque só Jacó passou 20 anos lá em Harã. Ele voltou, encontrou com seu pai e até participou do sepultamento, ele e Esaú. Então, quer dizer, era uma morte tão precoce, né, que acabou, mas a vontade de estar abençoando Esaú, porque ele o amava e o protegia. Por outro lado, Rebeca protegia Jacó, conforme eu disse aqui, ela mesma disse que a maldição sobre ele iria cair sobre ela. Ela o protegia exacerbadamente. Aqui vem uma liçãozinha para nós. Primeiro, quando os pais, por N questões, acabam privilegiando um em detrimento do outro, é um problema. Quando há predileção no ambiente familiar. É importante que os pais trabalhem a ideia da isonomia. É bem verdade que nós, enquanto pais, nos identificamos pelo perfil de um e de outro. Também podemos trabalhar a ideia da recompensa, a palavrinha que fugiu aqui, do mérito, ter uma postura meritocrática, porque isso aí não é uma questão. A meritocracia não privilegia, a meritocracia reconhece qualidades daquele que fez. A oportunidade é para todos. Se a pessoa de fato fizer, vai ganhar uma recompensa. Né? Estudou, trabalhou, se dedica, é uma outra questão, tem a ver com predileção. A predileção, na verdade, acontece de maneira mais essencial quando o pai ou a mãe, de forma deliberada e voluntária, sem uma fundamentação, né, consistente, resolve deliberadamente escolher um no lugar de outro. E até ignora os equívocos do escolhido. O escolhido não merecia ter ou receber, mas por ter sido a priori escolhido pelo pai ou pela mãe, por conta da predileção, acaba recebendo o que não deveria receber. Isso gera um ambiente desfavorável em casa. Eu cresci num ambiente com 7 filhos. São 6 irmãos, comigo 7, e lá, com clareza, nós víamos a predileção. Normalmente, né, a minha irmã, que era mais velha, que era primogênita, tinha, né, o afago, o carinho, todo de papai. Papai era o foco da minha irmã mais velha. Até na hora de fazer a comida, de colocar no prato, a melhor parte era dela. Quer dizer, ela não tem culpa nenhuma disso. Né? Quem tem é quem pensa. É quem são os pais que são referência. Ela, maravilha, oh, que benção, glória a Deus, tal, enfim, né? Só que o nosso descontentamento não recaía no pai, mas sim na irmã. Por quê? Por que ela e não eu? É porque José pode receber uma túnica colorida e não eu. O que ele tem que eu não tenho? A musiquinha aí, né? Você esquece aí, né? Ou seja, olha só, Jacó até reproduziu na sua casa a predileção. Ele amava José, até porque José era filho de Raquel, sua mulher amada. Então, houve toda uma intenção, uma atenção dele em relação a José, que gerou problema entre os seus irmãos, que, de maneira equivocada, produziram ódio, ciúme e até tentaram matar o pobre de José, que não tinha culpa nenhuma no cartório. Porque
quem deveria agir com destreza e com habilidade? Jacó. Jacó deveria ter aprendido que a predileção gera problema, né? Essa escolha problemática. Só que ele levou para a sua casa, de modo até que inconsciente, reproduziu na sua própria casa esse equívoco. Mas isso aqui, vamos avançar. Como aqui hoje é Bereana, né, pastor? Bereana tem até 9 horas, não é isso? Se fosse uma aula, né, de 50 minutos, eu ia cortar aqui, tá, mas aqui vamos devagar, sem pressa. Vou até beber uma água. Não sou R.R. Soares, mas vou beber desta água. Maravilha. Vamos lá. Aqui avançando, no próximo slide, né? Ó, Jacó, o fugitivo, e Deus, o Senhor. Esse contexto aqui é interessante. Depois que Jacó é instruído pela mãe para enganar Isaac com o intuito de obter a primogenitura, ele vai lá, realiza, beleza, o pai é enganado, mas assim que ele acaba de enganar, chega Esaú. Não pense que quando uma pessoa engana a outra, ficará escondido. Uma hora a ficha cai. Seja imediatamente ou no segundo momento. Porque às vezes nós pensamos que, né, a pessoa está pecando, ninguém está vendo. Ou está enganando, ninguém sabe. Só que ele esquece que existe, né, o mugido das vacas e não sei o que das ovelhas. Esqueci o texto, né, quando Saul não mata os amalequitas, aí ele leva para Samuel lá, não, aqueles animais que deixamos e tal. O que está vendo aí? Não, aqui vamos sacrificar. Não, mas eu ouço o mugido de vacas e o balido das ovelhas. Por mais que ele pensava que estava enganando, sempre haverá, né, o mugido de vaca que persegue aquele que engana. Está ali, de uma forma vai vir à tona. Então veio à tona, Esaú ficou na pilha, irado, chorou amargamente, gritou tão forte, porque o ódio, a ira, tomou conta do seu coração. Primeiro porque ele mesmo disse, né? Você já roubou de mim a primogenitura e agora pegou a minha bênção. É como se fosse, né, o direito da primogenitura e a bênção da mesma. O pai, o patriarca, liberava a bênção e ele liberou a bênção sobre Jacó. E naquela cultura, palavra dos patriarcas, palavras infalíveis. Disse, profetizou e de acontecer. Esaú, então, acumula o engano primeiro com o engano segundo e fica tomado de ira, de ódio, querendo matar o seu irmão. E matar irmão, infelizmente, não é uma questão tão assim, inusitada. Haja vista Caim e Abel e tantos outros que mataram seus irmãos. Enfim, a Bíblia está cheia de casos de irmão que foi rei e matou trocentos. Então, não é algo assim incomum. É incomum. Aí, então, para não morrer, a mãe, uma vez mais, instrui Jacó a ir para Harã e de lá encontrar na sua própria parentela uma mulher para casar e continuar a família, porque para ele seria uma ofensa fazer o que fizera Esaú em casar com os hititas ou então casar com os ismaelitas para acumular um ódio. Interessante que quando Esaú escuta isso, que a mãe orienta a ir embora e casar lá, escolher uma mulher da sua própria parentela e casar e tal, ele fica com muito ódio. Ele vai lá para provocar a ira dos seus pais, casou com 2 amalequitas. Perdão, com 2 ismaelitas. Ali, pastor, na minha leitura, houve uma junção de ódio familiar. Primeiro porque esse ódio na família aconteceu lá com Abraão. Ele, né, deita com Agar, tem Ismael. Ismael vê toda a maneira equivocada ou de sofrimento que a sua mãe vive na casa de Sara, foi humilhado e tal, era uma escrava. Aos 16 anos, sim, não, aqui o pastor está aqui dizendo que o ato de Esaú foi um ato de rebeldia para afrontar e confrontar os seus pais. Ele casou com ismaelitas, né? Isso, só que assim, eu estou aqui dizendo que esse ato, além de ser um ato de rebeldia, um ato, né, de revolta e também para irritar os pais, portanto de rebeldia, ele cometeu uma ação que juntou
traumas históricos. Como assim? Aí eu voltei lá ao caso de Abraão. Abraão deitou com Agar para ter Ismael, e depois veio Isaac, a coisa toda, enfim. Chegou um momento, depois de muitas agruras que Agar sofreu na casa de Sara, Sara a despede, manda Abraão despedi-la. Então ele vai dar para ela, Abraão, dá lá um pão e um cântaro de água. Uma ação para mim que é equivocada. Ele poderia dispensá-la, mas não somente com um cântaro e um pão. Até porque ele tinha, né, posse. Tanto é verdade que lá na frente ele despede os filhos de Quetura e dá a eles presentes, mas diz que somente Isaac seria o herdeiro. Poderia fazer a mesma coisa com Agar, dar a ela condições, até porque Ismael era o seu filho, o seu primogênito, que não tinha nada a ver com a situação, estava ali sofrendo, e ver a mãe ser humilhada, lançada fora, no deserto, quase morrendo, só não morreu porque Deus interveio. Então ele cresce também, pô, chegou aqui Isaac, tomou meu lugar, ocupou meu espaço, né? Quer dizer, agora a festa é para ele, aquela coisa toda, eu estou aqui padecendo e fui expulso pelo meu pai, né? Com quem eu tinha uma relação, porque Abraão ficou até ressentido em dispensá-lo. O próprio Deus que orientou, não pode dispensar porque eu vou fazer dele uma grande nação, porque por ele não mandava embora, até porque tinha já 16 anos já com o menino, né? Que cresceu com ele, já quase um homem já praticamente. Então, dele vem os ismaelitas. Aí vai lá, Esaú, e casa propositalmente com o ismaelita, porque já havia uma animosidade nesse sentido. Ele junta ódios antigos, né? Eu estou tentando aqui meio que uma psicanálise aqui de Freud e Furreca, né? Assim, tentando mostrar que o ódio nascido na casa de Abraão é conduzido para a casa de Esaú, e desse grupo surgem os árabes, os edomitas e tal. Quer dizer, é uma junção de ódio familiar histórico que desemboca no conflito que repercute até hoje, né? Interessante. Porque, na verdade, só veremos, na verdade, Isaac e Ismael se encontrando somente no sepultamento de Abraão. Biblicamente, só essa passagem, vão lá e se reencontram no sepultamento. É como se dois filhos olhando para o mesmo pai. Que leitura foi feita por um e por outro, né? Interessante. Quer dizer, enfim, mas aqui a ideia é Jacó. Então, Esaú casa com o ismaelita para provocar a ira dos seus pais. E então, Jacó mete o pé, foge dali para não morrer e vai para a casa dos seus parentes lá em Harã. Uma viagem que não foi pensada. Vamos aqui pensar então nela agora, nessa noite. Olha só, após o engano, Jacó foi obrigado a fugir. Primeira lição que aprendemos é o seguinte: todo ato tem consequências, seja ela positiva ou negativa. Não pense que o que você faz não haverá resposta. Portanto, é interessante você pensar no que você está fazendo. Porque o nosso feito é uma semente que lançamos na terra, que no momento certo a semente germinará e formará uma árvore. Pode ser um espinheiro ou uma árvore frondosa para te abençoar. Mas quem decide a plantação é você. Aqui, Jacó e a sua mãe, Rebeca, não pensaram no desdobramento do ato do engano. Simplesmente movido por interesse sórdido, maquiavélico, pensou somente na maneira como enganar Isaac. Aí também mostra uma relação de não confiança dela para com o seu próprio marido, enfim, de sorte que a consequência foi terrível. Jacó teve que abrir mão da convivência com seus pais por 20 anos. Ele nem pensava que, no primeiro momento, levaria 20 anos. Vai lá, quando ele acalmar, você volta, de repente, 1 ano, 2 anos e tal. O fato é que não temos como dimensionar o que fazemos. Por isso, repito, antes de fazer, pense. Chama Deus para te orientar, né? Te dar uma luz. Ele é especialista em te conduzir a partes verdejantes e às águas tranquilas, mas permita ser guiado por ele. Vamos lá. Deixou o convívio com seus pais. Segundo, gerou um ódio terrível no coração do seu único irmão. Terceiro, fez uma viagem sem planejamento. Quando planejamos, já é complicado, que dirá viajar naquelas condições antigas, às pressas, sem
planejar devidamente, fugindo para não morrer. Claro, é preferível fugir para não morrer, mesmo não planejando, do que ficar também. Enfim, então ele meteu o pé. Só que foi uma ação impensada, uma consequência indesejada, que o forçou a sair da casa de seus pais, uma viagem não planejada. Tanto que lá na frente, quando ele vai conversar com Labão, bem lá na frente, 20 anos depois, ele afirma que saiu de lá apenas com um cajado. Claro, uma forma de dizer que saiu sem provimento devido. Tanto que a Bíblia diz que quando ele vai lá em Betel, em Luz, e tem lá a sua experiência com Deus, ele ungiu a pedra com azeite. Então ele levou, além do cajado, levou azeite também. Mas aí sim, uma expressão para dizer que ele foi sem o desprovido de recursos para uma viagem tão longa como aquela. Teve que meter o pé e sair correndo, né? E isso acontece quando agimos de maneira equivocada ou sem pensar. Aí envolvemos família, né? Envolvemos nossa casa, por um ato impensado. Pense antes de agir e haja de acordo com a orientação divina. Tem mais. Uma viagem marcada por incertezas. Não sabia o que iria acontecer. A mãe orientou, junto com o pai, né, a irem para Harã, mas, na verdade, como estavam lá em Harã, a parentela, como estava a parentela de Jacó. Não sabia. Tanto que na viagem que ele faz, ele encontra um grupo de pastores, ele pergunta, alguém aqui conhece Labão? Ele está bem? Não tinha informação como agora. Agora você põe lá liga no WhatsApp e tal, né? Vê até videochamada naquele tempo, não tinha. Então, uma situação de incerteza. Ele não sabia a trajetória. De sorte que ele pergunta como está Labão. Né? Mostrando que era uma viagem ainda muito marcada por interrogações. E na viagem, numa noite dessa da viagem, ele deita para descansar depois do pôr do sol, a sua cabeça numa pedra. Né? Usa a pedra como cabeceira. É bem verdade que nós aqui até romantizamos um pouco essa parte, mas na antiguidade era comum deitar em lugares duros. Né? Hoje temos a ideia de deitar em travesseiro de pena, de avestruz, sei lá, né? Tal, né? Hoje tem, enfim, naquele tempo era comum. Claro que na minha cabeça ele botou lá um pano qualquer lá na pedra, deitou, ou na pedra era comum. Mas, por outro lado, demonstra uma situação desconfortável. Não é na sua casa, no seu quarto, na sua tenda, que ele vivia com seus pais, enfim, é num lugar distante, sozinho, né, deitado no chão, que também era comum. Eu não quero quebrar aqui o romantismo da pedra, né, porque senão, poxa, né, quebrou. Não era comum dormir no chão, era comum deitar no chão, na pedra e tal, mas é um ambiente, né, sem a proteção da sua tenda, da sua casa. Por mais simples que seja a nossa casa, é a nossa casa. Né? Claro, quando essa casa é uma lareira, não quando é uma fogueira para poder matar a gente. Uma casa onde haja, né, harmonia, afinidade, segurança, pode ser o lugar mais difícil, mas é a nossa casa. Ele estava viajando, portanto, né, uma situação não pensada ou desejada, e lá ele deita e reclina sua cabeça numa pedra. Passou frio e escassez. E, além disso, o texto bíblico é claro que ele, mesmo nascendo, crescendo num ambiente em que o pai possuía profundas revelações, experiências com Deus, e é claro, Jacó ouviu as histórias do pai, tanto que ele vai dizer com recorrência, o Deus do meu pai Abraão, o temor de Isaac, ele conhecia a história, sabia, só que uma coisa é você ouvir a história de, outra coisa é produzir a própria história com. É uma diferença quilométrica. Nós temos pessoas que ouviram sobre, mas não experimentaram pessoalmente a relação, um relacionamento com Deus. E somente ouvir sobre atinge o intelecto somente. Quando você convive com, atinge intelecto, atinge emoção, mas, sobretudo, atinge a nossa vontade de servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E a Bíblia diz categoricamente que Jacó sai, mas não tem experiência com a própria vida, somente no ambiente familiar, e tampouco com Deus, porque ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Depois eu vou explicar o porquê dessa frase aí, mas o fato é que ele não soube decodificar a presença de Deus e foi surpreendido pela mesma. Olha só,
Após o engano, Jacó foi obrigado a fugir. Nessa fuga, ele como fugitivo, porque errou, porque equivocou-se, enganou, ou seja, uma história que poderia ser largado, deixado, abandonado, está errado, aprontou, está colhendo, porque é assim, meu irmão, plantou, colheu. Só que a nossa vida não é construída somente por aquilo que plantamos. Não é. A nossa vida é um somatório de 3 coisas. Primeiro, aquilo que plantamos. Não podemos ignorar essa lei retributiva, a lei da semeadura, porque nós somos resultado do que plantamos. Isso é inegável. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso se fará. Não podemos negar essa parte. Mas tem coisas que nós experimentamos, que não foram frutos da semeadura que fizemos, porque envolve a graça. Quem aqui trabalhou, plantou para ser salvo? Ninguém. A graça é uma dádiva. Perdão, a salvação é uma dádiva, é um presente. Ninguém aqui plantou para ser salvo. Simplesmente cremos em Jesus e ponto final. Uma ação profundamente graciosa. A própria eleição em continuidade da aliança abraâmica em relação a Jacó, Jacó não fez nada para isso. Deus, na sua soberania, decidiu dar e ponto final. E marcou a diferença da vida dele. O próprio Abraão, lá em Ur dos Caldeus, também, a Bíblia diz que Deus se revelou a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, lhe fez promessas, ele sai e vai para Canaã. É uma ação também marcada pela soberania de Deus, que resolve dar e ponto final. Tem coisas que nós temos que Deus simplesmente decidiu dar. Então não tem a ver com semeadura. Terceiro lugar, a nossa vida é formada por aquilo que merecíamos receber, mas Deus resolveu não dar, por misericórdia. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões, porque se Deus nos tratasse segundo, conforme aquilo que fazemos, meu irmão, estaríamos perdidos. Aqui em miúdo, eu tenho o que eu plantei, eu tenho o que Deus me deu por graça, e eu não tenho porque Deus, por misericórdia, não permitiu que eu tivesse. Graça e misericórdia, eu não tenho como controlar. São questões do âmbito divino. Eu posso decidir na minha semente. Aqui eu tenho interferência e aqui eu sou sujeito. Depende de mim. Deus, na sua soberania, nos deu poder para decidir, sabendo que cada poder carrega consigo responsabilidade. Mas o fato é que a vida humana é uma construção que, às vezes, nós ficamos até sem entender. Por que esse cara aí não sabe nada, não sei o que e tal, e tem o que tem? Pergunta a Deus, não a mim. Deus resolve levantar, ele que exalta, ele que abate, ponto final. Deus ainda é soberano. Quem concorda, diga amém. Vamos lá. Agora, nessa viagem, olha só. O bicho pegando, uma situação de incerteza, errei, dei mole, me equivoquei, aquela coisa toda, mas aí entra Deus. Esaú até pode querer matar Jacó. Jacó até pode ter errado, mas Deus estava olhando para ele. Deus não o abandonou. Naquele ambiente adverso, hostil, de incertezas, o próprio Deus se manifestou a Jacó. Que coisa tremenda. Olha só. Com a cabeça na pedra, Jacó teve um sonho. A pedra não impediu Deus de se revelar para ele. Não sei, você que está aí me ouvindo, pode estar passando uma adversidade tremenda. Mas Deus quer se revelar para você nesta pedra, neste ambiente adverso. De repente, essa adversidade somente surgiu para preparar você para experimentar o que Deus quer revelar na tua vida. Quem concorda, diga aleluia. Além disso, no sonho, ele viu uma escada. A escada não era relevante, era somente para poder decodificar para ele que, mesmo ele desenvolvendo a sua história, havia uma intervenção dos céus na vida dele.
A escada somente foi um ponto, né, de contato, uma interligação, uma conexão com o céu. Aí vem uma lição: não pense você que está andando sozinho, debalde, né, alienado. Deus tem para você uma escada, Ele quer constituir uma conexão com você para te revelar coisas que você não sabe e que irão acontecer em breve. Maravilha, que bênção! Uma escada. Na escada, anjos subiam e desciam. E Deus estava, seja no topo ou seja no lado, porque Ele é onipresente. Quebrei aqui, viu? Né? Ele é onipresente. O fato é que os anjos não foram importantes. O importante é quem está no topo. É olhar não para o anjo, é olhar para Deus. Anjo só serviu para dizer que Deus ali estava. Aonde Ele está, há um exército que o segue e adora e dizem, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Anjos subiam e desciam. Aí nessa revelação, a despeito do momento de Jacó, Deus começa a inspirar e fazer com que ele tenha um outro olhar, uma outra perspectiva, um novo horizonte. Isso aqui é fantástico, né? Porque às vezes nós estamos assim, cabeça na pedra, no deserto, interrogações, saber o que fazer, de repente vem sobre nós: eu estou aqui porque mereço, fiz, aprontei, estou lascado, mas Deus vai lá, levanta a cabeça. O que você fez, o que está acontecendo, não é o teu ponto final. Sabe por quê? Eu sou o Deus dos teus pais. Olha só, Deus está dizendo que conhece a referência familiar. Não é só olhar para você, para o Senhor, diácono Edivanei, é olhar para o Senhor, bem como saber quem são seus pais, a sua história, a sua vida pregressa, mas mais do que isso, Deus sabe também a sua vida que virá futura. Ele tem preparado um tempo de exaltação na sua vida. E aqui está Jacó. Não fique preso ao teu passado. Existe uma possibilidade de construção na tua vida, porque eu sou o Deus dos teus pais e eu te darei essa terra que jurei aos mesmos. Olha só, ali deitado numa terra estranha para ele, assim, né, dormindo e tal. Não, eu vou te dar essa terra. É tão verdade que depois, lá na frente, ele volta a Betel para consolidar aquela terra, porque ali ele percebeu um startar, um início de uma caminhada profunda e profícua com Deus. É importante você, na revelação, não ignorá-la, é viver a partir dela, a partir da revelação, né? A partir do que Deus te revelou, porque tem pessoas que Deus se manifesta, se revela, mas, no entanto, ao invés de servir de combustível para caminhar em direção a Ele, as pessoas ignoram, tanto que o próprio livro de Romanos diz que, né, Deus se manifestou, mas as pessoas preferiram andar de acordo com sua própria vontade. Eu te darei essa terra que jurei aos teus pais. Disse mais: tua descendência será como o pó da terra. Imagina a dimensão disso, gente. O cara está lá na lona, fugindo, deixou o pai, mãe, ambiente familiar, dormindo no ermo, no deserto, cabeça na pedra, e Deus diz: você terá uma descendência poderosa. Sabe o que isso aqui? É a perspectiva divina de Deus. Nós somos tendenciosos em olhar para nós de acordo com aquilo que nos cerca, mas Deus nos convida a olhar para o céu e contar as estrelas do céu e também os grãos da areia da praia, e vai dizer: assim será a tua descendência. Deus tem um futuro brilhante para nós. Quem concorda, diga aleluia. Sim, pastor. Pode. Fazer uma intervenção aqui que é interessantíssima, que você coloca aqui: desciam e Deus do topo. Na verdade, no texto bíblico, no versículo 3, está dizendo o seguinte: Deus estava ao lado dele. Não é ao lado da escada, ao lado dele. Uhum. Nesse momento, Deus não estava no topo da escada. Deus estava do lado dele. Sim, verdade. É porque tem versões que dizem, né, é topo e lado.
Aí tem a ver com o original. Gosto mais da minha. Não, o fato é que, claro que no topo mostra soberania e domínio. Então, se aplica o topo, porque Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Elion, né? O Deus nas alturas. E é claro que a visão de escada aí, até que o senhor perguntou, permita-me, né? É uma visão que hoje nós não comungamos tanto com ela. É uma visão, de certa forma, primitiva, no que diz respeito ao nível de revelação de Deus, porque a sua revelação é paulatina. A católica defende, desenvolve muito a teologia da escada, né, do clímaco. João Clímaco escreveu um livro que você, na verdade, para alcançar Deus, tem que ir na escada e subir degrau a degrau para alcançar o topo. É uma visão que envolve sacrifício, esforço, distanciamento, onde você caminha em direção à escada e você pode, na caminhada, cair por pecado, demônio, e recomeçar de novo no degrau. Só que na graça não tem escada. O Deus do topo desceu e habitou entre nós, se fez carne. Aí tem a ideia do Deus próximo. Então você pode aplicar o Deus do topo numa visão paulatina, até porque no contexto ali, na verdade... você vai, na verdade, ali no contexto, né, Jacó vai dizer, né, e aqui é a casa de Deus, ele está aqui, não sabia. Porque havia no contexto antigo uma ideia de que Deus se manifestava somente no templo. É importante ressaltar que ele vem da Mesopotâmia, tem lá os zigurates, que tem aquela escada, né, que é comum. Então, ele está ali entendendo, na verdade, o foco é Jacó teve um sonho, de acordo com a sua formação teológica para o tempo, de que haveria ali, naquele momento, uma intervenção divina. Então, na escada, o que menos importa, e também a sua posição, seja ao lado ou seja no topo, é para ele entender, que ali havia uma intervenção dos céus na vida dele. Né? Mas aí vou dizer para depois, né? Vamos lá. Enfim, Jacó então disse, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. Este terrível lugar é a casa de Deus. Isso é tão cultural porque depois, com o tempo, os patriarcas, né, os descendentes, vão lá levantar altares aonde? Em Betel, em Dan, em Siquém, lugares onde houve uma experiência, né, um relato místico, com os patriarcas, então eles vão altares. Acaba, assim, na verdade, criando um lugar geográfico da sua manifestação, que é uma visão, né, que não se sustenta. Deus, a terra está cheia da sua glória, e não é nem Gerazim ou Jerusalém, é em espírito e em verdade, é uma outra lógica. Mas aqui é muito forte esse ponto de encontro, que começa, né, no tabernáculo, que vai para o templo de Salomão, o templo de Herodes, mas que culmina com Jesus, né, que ele se tabernaculou e habitou entre nós. Então a glória, na verdade, está em Jesus, que está em todo lugar, onde houver 2 ou 3 no seu nome. Aqui, ele chamou de Betel, casa de Deus. Perceba aqui que é mais importante. No ambiente hostil, situação que ele mesmo plantou, mas Deus não o abandonou. Deus foi ao encontro dele, e nesse encontro, Deus propôs uma caminhada para ele e uma restauração para a sua vida. E a partir desse momento, a vida dele vai ter um outro foco. Esse Jacó, olha só, é interessante. Nós sempre falamos que Jacó deixou de ser Jacó lá no Val de Jaboque, quando ele passou, né, o rio para encontrar seu irmão, e teve a luta com Deus, e pediu uma bênção, você não vai ser mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Só que, a partir daí, a narrativa bíblica, que você vai encontrar detalhes, quando Jacó conversa com Labão, já na hora de ir embora, ele fala, eu, na verdade, fui por você enganado, tanto no caso da Leia, né, e Raquel, bem como dos animais. Você trocou, né, o acordo que fizemos 10 vezes, e mesmo assim Deus foi fiel, me abençoou. E pode ver, não peguei nenhuma ovelha tua em 20 anos. Não está dizendo que foi lá no final, em 20 anos. Não peguei uma ovelha tua. Pode entrar aí e verificar se é alguma coisa tua. Se tiver, pode me julgar. Inclusive, até quando, né, um bezerro ou uma ovelha era ferida ou morria, eu ficava com prejuízo, eu te servi com lealdade durante 20 anos. Ele não fala no finalzinho. Então, na verdade, Jacó, depois desse encontro aqui, alguma coisa de boa aconteceu nele, que esse estigma de Jacó vai se desconstruindo.
Deus tratou, né, com ele, de sorte que esse Jacó, que começa com essa postura de comprar barato e aproveitar-se do outro, ou de repente se né, incolui com a sua mãe, enganar o pai e até mentir de forma inaceitável, agora é um Jacó que vai padecer com Labão, mas mesmo padecendo foi fiel. E Deus que o honrou e o abençoou, porque o próprio Deus, lá na frente, isso que é fantástico, né? Foi tão forte essa revelação aqui, essa experiência, que marcou a vida dele, pastor, porque lá na frente, quando chegou o momento depois, para ele ir embora de lá, ele sempre quis ir embora, porque o texto bíblico mostra que ele queria ir embora, né? Só que não tinha ambiente, não tinha condição. Mas chegou o tempo de sair, porque não existe prova que dura a vida inteira, né? Tem um fim, Deus vai se manifestar, a coisa vai acontecer e você vai viajar para a bênção. Chegou lá o tempo, Deus em sonho, ou falou com ele mesmo, disse, eu sou o Deus de Betel, que te encontrei em Betel, e você fez para mim promessas, né? Chegou a hora de você ir embora, né? Vai para a terra onde você está. Ou seja, o Deus de Betel, o próprio Deus, depois de 20 anos, se manifesta a Jacó e diz, ó, eu sou o Deus de Betel. Lá, 20 anos atrás, você me prometeu me dar o dízimo de tudo, fez um voto, aquela coisa toda. O que você disse há 20 anos atrás, para mim é como se fosse hoje. Né? Aquela coisa de Deus ali presente. Né? Então, com base nessa palavra, ele vai reunir lá a família e meter o pé. Aí vamos ver daqui a pouco. Mas o fato é que, chegou a hora. Isso, ó. Chegou a hora da verdade, após 20 anos. Aqui vai uma lição. Tem coisas que nós temos por medo ou por hábito colocar debaixo do tapete e não queremos resolver e enfrentar. Aí passa um ano, passam 2, 10, 20 anos e a coisa fica ali. Mas, querido, não tem jeito. Vai chegar uma hora que você precisará enfrentar e resolver. Não pode postergar a vida inteira. 20 anos depois, o problema que ele causou com Esaú, agora teria que resolver. E era tão forte isso para Jacó, que era como se fosse algo que ocorreu naquele momento. Porque ele estava com medo de encontrar Esaú. Não sabia como Esaú estava, porque estava longe, a demanda toda, tanto não sabia que o próprio Esaú disse que não precisa de bênção ter, porque eu sou rico também, não tinha informação precisa, mas era uma coisa latente, que estava na sua alma, no seu coração, na sua história ali, e assim é um trauma. O trauma perpetua-se, consegue vencer o tempo e acaba ganhando vivacidade, como se fosse algo que aconteceu agora. A pessoa tem as suas emoções alteradas, perde o seu equilíbrio emocional, é uma ferida não tratada. E somente irá resolver se tratar. Mas como tratar? Eu não sei. Você pode orar a Deus ou buscar um terapeuta, mas não pode ignorar, porque vai chegar uma hora do enfrentamento. E foi o caso de Jacó. Chegou a hora da verdade. Após 20 anos, o Deus de Betel ordenou a volta. Está lá, 31:3. Segundo, aí ele vai fugir de Labão. Esse mesmo Labão que o acolheu de início, ele trabalhou para ele, e a bênção de Deus estava em Jacó, que abençoou a casa de Labão, mas lá pelas tantas, em função até mesmo da artimanha de Labão, a riqueza dele, Deus transferiu para Jacó. Essa aqui é forte, né? Você não pegou aí, né? Você não pegou, né? A riqueza de Labão, Deus transferiu para Jacó. Só que Jacó, nesses 20 anos, não foram 20 dias não, tá? Não é assim, pirlim, pim, pim, não. É um processo, né? É uma história toda de 20 anos de lealdade, de servir a Labão com honestidade e até assumir prejuízo que não era dele. Mas ele assumiu. E o Deus de Betel abençoou a Jacó. Claro que o texto ali até é um texto meio assim, complicado, né, Vani? Assim, tem a salpicada, malhada, enfim. O fato é que, quando era malhada de Labão, Deus fazia nascer a salpicada. E Labão, não, eu quero agora a salpicada. Nascia a malhada. Deus, enfim, de uma forma inexplicável.
Aí Jacó não foi aquela artimanha de botar a vara aqui, acolá. Não foi aquilo ali. É a mente de Jacó. O fato é que foi Deus que fez com que, mesmo de espécies, né, monocromática, digamos assim, nascia colorida, nascia salpicada, nascia listada, porque Deus resolveu abençoá-la. Isso gerou, né, uma situação tão difícil para ele que os filhos de Labão ficaram na pilha. De sorte que, enfim, Deus chegou, vamos meter o pé, vamos embora. Aí fugiu. Jacó tinha o estigma do fugitivo, é impressionante, né? Ele resolveu o problema com Esaú fugindo. E Labão também fugindo. Esqueceu que tem que enfrentar a questão, né? Fugir não resolve. Tem que pegar o gigante, arrancar a cabeça e, em nome do Senhor, e vencê-lo. Não é fugir que se resolve das coisas. Enfim, aí Labão vai pegá-lo, vai atrás com os homens e tal. Deus do céu diz a Labão para não falar nada com Jacó e nem maltratá-lo. Aí Labão vai, acalma a ira. Aí começa agora um movimento em relação a Esaú. Aí ele, com medo, não, vamos dividir aqui em dois grupos, um para cá e um para lá, porque se matar um, sobra o outro. E tal, toda uma estratégia. Ele atravessa o Val de Jaboque, tem lá a luta com Deus e tal, Israel. Aí chegou o momento lá com Esaú. Né? Nessa trajetória toda dele, que sai de Labão e vai encontrar Esaú, a Bíblia diz, literalmente assim, né? E os anjos de Deus acamparam com Jacó. Porque ele viu o exército de Deus, né? Que é o segundo acampamento. Jacó tinha lá os seus rebanhos, a sua família estava, né, na viagem, acampado, mas paralelo a ele estava acampado o exército de Deus. Você não está sozinho. Os anjos de Deus, que representam a sua ordem, também estão conosco, e a Bíblia diz que ele nos livra de todo o mal. Né? E está lá, ó, atravessou o Val de Jaboque, foi abençoado, continua. Já aqui terminando. Jacó foi estratégico no encontro com Esaú. Estava com medo, não sabia o que fazer. O que ele faz? Primeiro, mesmo com medo, enfrentou o problema. Segundo, enviou presentes a Esaú em etapas. Ele mandou, né, o servo levar uma parte de animais, depois, com o tempo, outra parte, e uma quantidade enorme de jumentas, de vacas e tal, enfim, foi dando a parte. Essa ação paulatina e contínua foi, de certa forma, amenizando o coração de Esaú. Há quem diga que Esaú não estava já com ódio nenhum depois dos 20 anos, porque Deus o abençoou, prosperou e tal. Eu, particularmente, não acho assim. Na minha cabeça, Esaú estava na pilha. Porque se ele estivesse bem, não iria encontrar-se com Jacó com 400 homens, né? Espera aí, pastor, tem uma coisa aí. Fala aí. Diz que quando Jacó olha na face de Esaú, ele diz ver a face de Deus dele. Mas quando é impossível alguém que tenha ódio no coração ter a face de Deus mas revelada. calma aí, vamos por parte. Na minha cabeça, essa ação dele de mandar os animais, estar afagando, mitigando ou minimizando, tentando de alguma forma aplacar Esaú, na minha cabeça, essas ações surtiram efeito. Porque eu não entendo, pastor, como é que ele vai ao encontro de Jacó com 400 homens. Eu não sei por que essa questão. Porque ele tinha 400 homens, se ele tivesse 30, ele levava 30. Eu vejo como um homem poderoso, capaz de aglutinar, de reunir, né, na sua liderança. Na verdade, os ismaelitas, os árabes, eles sempre andavam em bando. Era um costume. Pode ser. De andar com muita gente. Mas ali passa a ideia de que ele estava encabeçando essa situação, né? Cabe aí... duas interpretações. Estamos aqui conjecturando, né? Porque não dá para afirmar nem que sim, nem que não. Porque o que dá para afirmar é o seguinte, que no encontro, aí Jacó, além de dar presentes sucessivos, que só amenizou... Ou pode ainda, irmão, até levantou uma questão aqui, há uma manifestação do poder, dele dizer o seguinte, olha, eu também estou bem. Sim. Não, se você tem, eu também tenho. Isso, Deus também me nem abençoou. Precisava, né? Nem precisava, mas insistiu. O fato de Jacó estava com medo, mesmo depois do encontro, mesmo vendo lá a parte de Deus, porque depois do encontro, aí Esaú, não, vamos comigo. Não, pode ir na frente, tá? Eu vou aqui no passo do gado. Não vou, vai que depois ele muda de cabeça aí, porque por mais que haja esse conserto, não significa que ele deve andar junto, né?
Enfim, mas é uma interpretação. Mas na minha cabeça, aquela ação, claro, porque irmãos são assim, né, gente? Né? Tem problema, mas, claro, tem uns que matam, ponto, né? Mas assim, mata porque não tratou, porque não se abriu, não deu oportunidade para... Quando existe a possibilidade, a oportunidade, normalmente as coisas acontecem, quando são tratadas. Jacó se disponibilizou a resolver, porque estava decidido voltar. Sabia que havia uma situação a ser resolvida com Esaú. Mandou estrategicamente esses presentes para ele. E depois de mandar 3 lotes de presentes, Jacó não chegou lá marrento. Não chegou lá, porque sabia que errou. E nessa ação de restauração, é fundamental que as pessoas envolvidas estejam desarmadas, porque senão fica difícil, né? A culpa é sua, é minha, não. Ambos erraram, um porque vendeu, outro porque comprou, mas houve uma relação de venda e compra, né? Enfim, tal. De sorte que Jacó chega diante dele e já, meu senhor, 7 vezes se prostra diante de Esaú, dando a ele uma posição de destaque, de sorte que essas ações, na minha cabeça, aplacaram uma possível ira ou ressentimento do coração de Esaú. Quando então se levanta, aí tem a relação de vir com a mão de Deus, eles se abraçam e choram, há um quebrantamento, há uma restauração de um problema de décadas. De repente, se Jacó voltasse antes, não voltou porque não tinha condição, né? Não precisaria 20 anos, mas o fato é que ele não teve como voltar, ponto. Mas assim, quando nós ignoramos, a coisa é perpetuada. Quando decidimos resolver, se resolve. É claro que é preciso, né, aproveitar o momento, ter sabedoria para... Jacó foi sábio nesse sentido, presenteou e foi com humildade, de sorte que houve uma restauração. Alguns dizem, aí aqui é escatológico, não, porque isso aqui é uma réplica do perdão histórico que haverá entre Israel e os palestinos, lá na frente, no milênio, mas assim, é possível, uma questão histórica, ter uma restauração e, portanto, estabelecer a paz em casa. Eu vou avançar, porque o pastor Ronaldo aqui me orientou diferente, né? Quebrou aqui meu argumento, aqui longe de Deus, aí vamos lá, né? Enfim, né? Aqui, usou o poder da humildade e tal, uma coisa é reparação, outra coisa é andar juntos. Vai na frente que eu vou para cá. Não precisa... né, morar junto, não precisa ser sócio. Agora, também não precisa alimentar ódio, ressentimentos, raiz de amargura. Resolva a vida e siga o seu caminho, sabendo que Deus está com você. Vamos lá. Resultado, abraçados, chorados, e mais do que isso, né, quando o pai faleceu, porque o pai faleceu já bem idoso, né, com 165 anos, foi isso? 160 anos, eu acho. De Isaac. Isaac 35, 29. Vou ler ali para dar a informação aqui certa. Aqui. Gênesis capítulo 35, versículo 29, diz ali a morte de Isaac. 180 anos. Perdão, viu? 180 anos morreu Isaac, e a Bíblia diz que Jacó e Esaú sepultaram. Lá, então não foi uma coisa pontual. Acabou tendo uma relação. Claro que o pai morreu, é normal o encontro dos filhos, né? Mas ali eles estavam juntos numa situação. Vamos lá avançar, porque como tem outra coisa aqui. Agora, o que eu quero fechar nesses 10 minutos? Nessa história toda, Jacó aprendeu a importância do altar. E altar aqui, né? Claro, altar fala de muitas coisas. Dentre elas, uma vida devocional. Jacó levantou um altar em Betel, porque lá ele viu que Deus estava naquele lugar, ungiu a pedra, fez um altar. Interessante, né? Da pedra um travesseiro, do travesseiro um altar. Né? Então, a gente chamou a casa de Deus. Em Jaboque, chamou Peniel, tenho visto Deus face a face. Em Betel, é o Deus dos meus pais, é o Deus de Abraão, é o terror de Isaac. Então, mas só que esse Deus de Abraão e o terror de Isaac vai se transformar aqui, ó, em Elohe Israel. Deus, o Deus de Israel. Agora não é mais o Deus do meu pai, nem do meu avô. Agora é o meu Deus,
Um altar vai ganhando ressignificados, né? Vai se ressignificando e vai se aprofundando na relação. Não é importante dizer o Deus dos meus pais, mas é fundamental que esse Deus seja o nosso Deus. Foi o que ele fez. Agora é mais altar de Betel, um Deus que não sabia estar aqui, né? Um altar, né? Que vi face a face, que é importante, mas esse Deus é o meu Deus, porque aqui já é Israel, de sorte que ele está crescendo na presença de Deus. Que a caminhada, que a história seja assim. E por fim aqui, vou aqui pular, os dilemas e os problemas que Jacó enfrentou acontecem também nas famílias que compõem essa igreja. De repente, essa história tem uma afinidade com a tua própria história. De repente, um lar marcado por intrigas, por divisões, por mágoas, rancores, traumas. E a minha oração é que você se inspire nessa história e passe a buscar a Deus para ter condições, situações para você resolver esse problema e trazer para sua casa a restauração e não perdurar com isso e até afetar os teus filhos, os teus netos. Deus pode curar, Deus quer tratar. Resta saber se você está aberto para experimentar a escada dele que desce na tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Pastor Gilson Paulo, é sempre um prazer ouvi-lo. Deus o abençoe grandemente, Deus abençoe sua casa, sua família. Você que essa noite aqui assistiu à Escola Bereana, você que vai assistir ainda nos dias que vão se suceder, que você possa seguir esse conselho do pastor Gilson Paulo, né? Quando o Senhor Jesus disse, né, para não se pôr o sol, né, na verdade, não se pôr o sol sobre a ira, né? A gente, de alguma maneira, antes de colocar a oferta no altar, se reconciliar. Né? Não é só com o seu inimigo, às vezes as pessoas fazem do inimigo alguém da sua própria casa, né? Briga entre irmãos é normal. Eu estava falando ali com o diácono Ivanei, ele conversando ali. Quem é que já não teve, né, vontade de matar um irmão, né? Matar um irmão, né? Acho que todo mundo levanta a mão, quem nunca, né? Pode acontecer, né? Mas o perdão, né, o amor de Deus, ele pode nos dar uma nova direção, né? Nos dar um novo caminho, né? Uma solução melhor. É isso que é importante. Deus abençoe, pastor Gilson. Muito obrigado mesmo. Um prazer estar aqui, né, na primeira fila aqui, ouvindo ele aqui. A igreja aqui está vazia. Nós estamos aqui 5 pessoas aqui, né? Só o Saulo aqui no som aqui, né? O Claudinei lá na técnica lá e mais 2 irmãos aqui acompanhando. Obrigado por terem vindo aqui, né? Não é o melhor dos quadros, mas seguramente, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos aqui presencialmente e transmitindo para você. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, agradecemos neste momento por tudo quanto ouvimos aqui. Que Tu possas, ó Deus, nos guardar, nos abençoar, Senhor. Guardar, ó Deus, a nossa família, Senhor. O tema de hoje, Senhor, a ministração do pastor Gilson, ó Deus, que isso possa nos abençoar grandemente, Senhor. Ó Deus, abençoa os nossos internautas, Senhor, as pessoas, ó Deus, que conhecemos e que não conhecemos, que estiveram conosco, Senhor, participando, Senhor Eduardo, o pastor Erivelto, o André Batalhão, a Thaís, Senhor, gente amada, gente querida, Senhor. Deus abençoa eles também, guarda-os, Senhor, nas suas dificuldades, esteja abençoando-os, Senhor, fortalecendo-os e ajudando-os, Senhor, que neste momento terrível em que estamos passando aqui nesse país, Senhor Deus, a Tua boa mão possa nos conduzir. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do pastor Gilson, pela bênção que ele é pelas nossas vidas, pela vida do Edivanei, que está nos ajudando aqui, Senhor, guarda-nos de tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até a próxima Escola Bereana.